Se você é brasileiro ou então gosta de futebol, com certeza já ouviu falar de Pelé. Para grande parte do mundo, o jogador do Santos e da seleção brasileira é o maior jogador de todos os tempos. E não é só no futebol que o rei mandava bem. No fim da década de 60, ele conseguiu até parar uma guerra na África. O meu nome é Guilherme e hoje vou te contar como Pelé conseguiu esse feito incrível. Deixa o like, se inscreve e vem comigo. No ano de 1967, uma terrível guerra civil eclodiu na Nigéria, que fica situada na África. Uma região do sudeste da Nigéria, chamada Biafra, queria sua emancipação, e assim o fez. Porém, a Nigéria não estava nada satisfeita em perder parte do seu território. Dessa maneira, iniciou uma repressão violenta no local, com mortes passando da casa dos milhões. Muitas autoridades e pessoas de renome no mundo, como John Lennon e até o Papa, tentaram ajudar a conter o conflito, mas nenhuma delas teve sucesso. Em meio a esse contexto histórico, o Santos, em 1969, o auge do seu time repleto de craques, cuja grande estrela era Pelé, iniciou uma excursão de jogos pela África. Após 6 jogos da excursão pelos países africanos, os jogadores do Santos partiram para a cidade de Benin, na Nigéria. A delegação ainda não estava entendendo bem para onde iriam em seguida, e nem sobre o que estava acontecendo nesse lugar. A cidade ficava fora da região de Biafra, onde estava o foco do conflito, mas por toda a Nigéria havia muita revolta do povo contra essa terrível guerra. Seria muito difícil que essa partida acontecesse em meio aos conflitos, então os dois lados chegaram a um acordo e selaram um cessar-fogo. Segundo o historiador dos Santos, só haveria partida caso a guerra fosse interrompida, com garantias de nenhuma troca de tiros. Então, no dia 4 de fevereiro de 1969, a guerra parou, para que Pelé e o fortíssimo time do Santos enfrentassem uma seleção local mesclada. O Santos venceu a partida por 2-1, gols de Toninho Guerreiro e Edu. O único jornalista brasileiro no local, Gilberto Castor Marques, afirmou que foi decretado um feriado local no dia, por causa do jogo. No dia seguinte, o time do Santos deixou a Nigéria, continuando a sua excursão de jogos. Infelizmente, a guerra foi retomada e continuou tão sangrenta quanto antes, terminando apenas em janeiro do ano seguinte, com mais de 2 milhões de mortos no conflito. Alguns historiadores afirmam que o Santos jogou em um local que não era o epicentro dos conflitos, portanto poderia não ter garantido uma pausa na guerra. Mas os conflitos na época se espalharam por tantos lugares e por um dia os inimigos assistiram juntos Pelé jogar, relembrando um pouco do sentimento de irmandade perdido por causa da guerra. O relato termina aqui, mas toda semana tem uma nova história interessante para você aqui no canal. Deixa seu like e inscreva-se. Um abraço e até a próxima.